introdutório, compreendendo os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos soam como grandes proibições para muitos, mas foram estabelecidos por Deus como um meio de produzir uma vida melhor. Observe que, se não existisse pecado, precisaria de mandamento? Sim ou não? Então, por que tem os mandamentos? Porque tem quem roube, tem quem mate, tem quem adultere, tem quem fornique, tem quem deseje o que não é dele. E por que isso surgiu? Voltando ao passado, no livro do Gênesis, Adão e Eva, eles não tinham mandamento. Tinha mandamento? Eles não tinham por escrito. E também Deus não fez mandamento para Adão e Eva. Mas lá, quando Deus fala, a boca de Deus falando, é como se fosse o próprio mandamento. Teve um mandamento no livro do Gênesis. Deus falou: não comerás da árvore do bem e do mal, porque no dia em que vocês dela comerem, vocês morrerão. Então ali era um mandamento. Se Adão e Eva obedecem aquele mandamento, a desgraça não estaria hoje como a gente vive nesse mundo. Se eles obedecem à voz de Deus no jardim do Éden, o mundo não seria o que é hoje. Então por isso que aqui o autor está dizendo, compreendendo os 10 mandamentos para que tenha uma vida melhor. Quando você vê a palavra de Deus, a lei de Deus, e especialmente os 10 mandamentos que está escrito no livro do Êxodo, você olhando para os 10 mandamentos, você vai ver. Se Deus está falando não, o intuito de Deus não é frustrar você, não é desanimar você. O intuito de Deus é você obedecendo a voz dele e você não vir ceder aquilo que o mundo impõe para que você venha fazer. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 do livro de Romanos, ele tem uma guerra com isso. Ele diz: com o meu entendimento eu sirvo a lei de Deus, os mandamentos, mas com a minha carne eu sirvo a lei do pecado. Complexo é isso. O que Paulo está dizendo? Eu tenho entendimento, o que a Bíblia diz, o que os mandamentos de Deus diz. Deus está falando, não posso, é errado, não faz. O meu entendimento está, eu tenho entendimento disso, que eu não posso, que Deus está falando não, mas a minha carne está dizendo que eu posso, que eu quero, que eu devo. Aí isso é uma guerra, para que eu possa obedecer os mandamentos de Deus. Por que existe a lei? No Brasil tem uma lei, Estados Unidos tem uma lei, e todos os países têm suas leis. Por exemplo, vamos citar um exemplo bem simples: a lei de trânsito. Todo mundo tem liberdade de andar para onde quiser, sim ou não? Pega um carro, vou para o Ceará, vou para Paraíba, mas existem umas leis a ser cumpridas. Se o sinal fecha, o que eu devo fazer? Frear o carro, parar e esperar abrir. Porque se eu avanço o sinal, eu frijo uma lei, o que é que pode acontecer? Eu posso matar ou morrer também. Então a mesma coisa é a lei de Deus. Quando ela diz não farás, não matarás, não roubarás, Deus está falando o quê? Sinal vermelho. Eu devo obedecer à lei de Deus, porque se eu não obedeço, certamente a queda minha será grande. E se eu obedeço à lei de Deus, eu vou ter uma vida melhor. O que acontece se eu não obedecer à lei de Deus? O que acontece? Quem pode dar um exemplo? Se eu não obedecer à lei de Deus? E muitos. Quando eu falo a lei, eu não estou falando das leis cerimoniais, fala a palavra? Isso, não sei nem falar direito, essa lei aí. Eu não estou falando você sacrificar cordeiro, de você oferecer cordeiro, trazer cordeiro. Se nós vivêssemos essa lei, o pastor diria: quem pecou aqui, irmão, no dia da ceia? E você dizia: eu pequei, pastor. Irmão, traga um cordeiro que você tem mais gordo na sua casa, que nós vamos oferecer em sacrifício aqui a Deus pelos seus pecados. A gente não vive essa lei. Quando fala os mandamentos, a lei de Deus é essas leis aqui, dos 10 mandamentos. A irmã Tânia acabou de resumir que Jesus já cumpriu a lei. Romanos 10, Paulo diz: porque o fim da lei é Cristo para todos aqueles que creem. Por
Por quê? Se Cristo cumpriu algo na cruz do Calvário, não precisa cumprir mais. Mas temos entendimento, tem pessoas que falam, se Cristo cumpriu a lei, então logo eu posso fazer o que eu quiser, porque Cristo já cumpriu. Não é isso. Paulo vai dizer no livro de Romanos, se estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Olha, se eu morri para ele, não tem como eu viver para ele. Porque a lei, ela diz, não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás a casa do próximo, não farás para ti, tudo Deus está falando. Se eu obedeço tudo isso, a palavra de Deus, certamente eu vou viver melhor, viver bem. 2.1 As diretrizes para viver como o povo de Deus. A compreensão dos 10 mandamentos passa necessariamente pelo exposto do texto do Êxodo 19 e capítulo 20. Destacamos a expressão, vos trouxe a mim, minha propriedade peculiar, reino sacerdotal e povo santo, te tirei da casa de servidão. Isso aqui